essa entrevista coletiva já identificando um dos autores aí dos ataques a ônibus. Na entrevista importante aqui, a coletiva segue, a gente vai passar a bola aqui para o pessoal do Resenha, que já está chegando aí no fim de tarde da Bandeirantes, mas a Grande São Paulo já contabiliza 813 ataques a ônibus ocorridos em 27 cidades desde 1º de junho até ontem, até segunda-feira, dia 21 de julho, que foi então os números levantados aí pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, né? A coletiva segue, mas é importante o que conseguimos recuperar aí dessa coletiva, né, Zaidan? Muito importante, até porque muitos desses ataques colocaram em risco a vida das pessoas. Uma criança e uma mulher chegaram a ser levados para o hospital, né, com risco de morte. Que a investigação continue. Danilo, um abraço, até amanhã. Zaidan, um abraço para o Manuel, os ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí na sequência a turma do Resenha. Até amanhã às 3 da tarde. Tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Saúde em dia muda a vida. É por isso que o governo do estado de São Paulo bateu recorde na realização de cirurgias, com 1.200.000 procedimentos por ano, e mudou a vida do seu Durvando. Eu precisei fazer uma cirurgia no joelho. Em pouco tempo eu fui na Santa Casa. Me atenderam e hoje estou bem. E agora a minha vida é outra. Saúde em dia muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo são todos. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora... Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate para você. Participe do Fala Galera. A péssima arbitragem da partida entre Guarani e Anápolis serve de justificativa para a derrota. A má atuação do Bugre. Opine 97102-1493. 97102-1493. Ponte vence, mas não convence. Você concorda com essa frase? Opine 97102-1493. 97102-1493. Participe, mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Em jogo recheado de polêmicas, Guarani é derrotado pelo Anápolis fora de casa e se distancia do G8 da Série C. Derrota por 2-0 derrubou o Bugre para a 12ª colocação, deixando a equipe alviverde apenas a
3 pontos da zona de rebaixamento. Resultado negativo também põe fim à sequência de 7 jogos de invencibilidade do Bugre na Série C. Última derrota do Guarani antes da partida de ontem tinha sido para o São Bernardo no dia 10 de maio, ainda pela 5ª rodada. Bugre volta a campo no próximo sábado contra o Náutico no Brinco de Ouro. Expulso na derrota para o Anápolis por peitada no 4º árbitro. De acordo com a súmula, Marcelo Fernandes cumprirá suspensão automática contra o Timbu. Guarani tem 7 jogadores pendurados para a rodada que antecede o Derby 210. São eles: Andrei, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa, Caio Melo, Isaac e Luiz Miguel. Vou repetir: Andrei, o goleiro, Rafael Rodrigues, zagueiro, Lucas Rafael, zagueiro, Emerson Barbosa, lateral esquerdo, Caio Melo, meio-campista, Isaac, meio-campista e Luiz Miguel, atacante. Se bem que ontem ele jogou de lateral direito, mas a sua função de origem é de atacante. Estou falando do Luiz Miguel. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes culpa a arbitragem por derrota em Anápolis. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte sofre novo transfer ban. Motivo é o atraso no pagamento do acordo firmado com a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, CNRD, para quitar cerca de 18 milhões de dívidas a jogadores, técnicos, intermediários e clubes em até 10 anos. Com isso, a Macaca está impedida de registrar novos jogadores até regularizar as pendências necessárias. Com a derrota do Caxias para o Náutico na noite de ontem, Ponte depende apenas de si para retomar a liderança da Série C. Vitória sobre a equipe gaúcha na próxima rodada deixa a Macaca na primeira colocação. Com Diogo Silva suspenso pelo 3º amarelo, Pedro Rocha deve assumir a titularidade na meta alvinegra. De acordo com o presidente Marco Antônio Eberlin, Ponte ainda tem pendências salariais com 3 jogadores, além da comissão técnica. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF desmembra últimos jogos da primeira fase da Série C. Veja a tabela da Ponte. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Corinthians pagou uma série de produtos e serviços para uso pessoal durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que comandou o clube entre 2021 e 2023. Os gastos são comprovados por notas e cupons fiscais. A lista de compras é variada, tendo cerveja, cigarro e até mesmo remédios para disfunção erétil. As contas de Duílio em 2023 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação, mas com ressalvas. Em seguida, o Conselho Deliberativo ratificou a aprovação. O ex-dirigente nega tudo.
Pauta 2. Médico do Flamengo, Runco, diz em grupo que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. Chefe do departamento médico do Flamengo comentou a situação do uruguaio em grupo de WhatsApp com figuras da política rubro-negra e disse, abre aspas, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, fecha aspas. Pauta 3. O staff do atacante Memphis Depay tem se incomodado com críticas vistas como injustas que tem sofrido na mídia e na opinião pública que o colocam como um dos responsáveis pela crise corintiana. A visão em torno do holandês é de que ele cumpre todos os seus compromissos juntos ao clube, participa dos treinos, se dedica durante os jogos e entregou resultados durante o seu período no Brasil. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio, Elton Grimaldi. Junto com ele, também Pedro Piscinato. Eles que comandam o som, manipulam a mesa e mandam o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, esse é o homem por trás da imagem. Seleciona, faz a captação aqui no estúdio digital e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 997 87 7603. Eu disse 19 997 87 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office
Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ter a saúde em dia muda a vida. São Paulo bateu o recorde de cirurgias com 1.200.000 procedimentos por ano e mudou a vida do seu Durvando. Eu precisei fazer uma cirurgia no joelho e hoje estou bem. Mudou a da Marlene também, com 6.000 novos leitos e 4 novos hospitais. Com esse hospital novo aqui perto de casa, a vida ficou muito mais fácil. Governo do Estado. São Paulo são todos. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Meus amigos, são 113 anos de Derby. Começou em 1912. E no dia que completou exatamente 100 anos de Derby, no dia 24 de março de 2012, lá estava o Ponte Guarani no Majestoso. Você vai se lembrar desse Derby aqui. O Domingos, zagueiro do Guarani, faz pênalti em Rico. Será que foi pênalti? Bastante duvidoso, comentários da época. O Guilherme, que era volante e lateral direito, bateu e chutou na trave. A Ponte perde pênalti. 34 minutos, primeiro tempo, Fabinho do Guarani e o zagueiro Wesley da Ponte foram expulsos. No segundo tempo, gol da Ponte, zagueiro Diego Sacomã, a 26 minutos. Final de jogo, Vadão, técnico do Guarani, coloca Ronaldo, que veio da Portuguesa, tinha 20 anos. 1 minuto depois, Ronaldo sofre pênalti do volante Gerson. Aos 46, gol de entrada na cobrança, Fumagalli coloca no ângulo de Lauro e empata 1-1. Depois, um pouquinho mais frente, nesse mesmo Paulistão 2012, o Guarani eliminou Palmeiras, a Ponte eliminou Corinthians nas quartas de final e depois Ponte e Guarani na semifinal, partida no Brinco. Guarani campanha melhor, foi aquele derby de virada, 3-1, 2 gols do Medina, que entrou no lugar do Fumagalli, que se machucou, e depois o Guarani fez a final contra o Santos. Aqui, 24 de março de 2012, exatamente no dia que o derby campineiro completou 100 anos, no Majestoso, Ponte 1, Guarani também 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 hoje até 19h30, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Amanhã, quarta-feira, é dia da tradicional, deliciosa, saborosa feijoada do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Almoço com buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Todos os dias a partir das 11 da manhã até as 3 da tarde. E no jantar, a partir das 18 horas, tem o sensacional rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, e tem promoção para você. R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp geladíssimo de 300 ml de terça a sábado.
e aproveite o desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é na Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. 17h19 em Campinas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Olha, interessante esse Fala Galera aí do Guarani, né? A péssima arbitragem da partida entre Guarani e Anápolis serve de justificativa para a derrota e a má atuação do Bugre? Eu acho que ela não pode ser considerada como fator determinante. O Guarani jogou mal, acho que entrou mal escalado, daqui a pouco a gente detalha isso melhor. Acho que algumas opções do Marcelo, que faz um bom trabalho, que enxerga futebol, não foram as mais felizes. Então não dá para jogar a derrota somente nas costas da péssima arbitragem, mas que ela interferiu diretamente no resultado e também no aspecto psicológico do Guarani, isso é uma verdade. Não como justificativa, mas, por exemplo, o jogador que fez o segundo gol da equipe do Anápolis deveria ter sido expulso com 20 segundos de jogo. Seria outro jogo. Se ele não dá o pênalti, que não aconteceu, o Anápolis não sairia à frente a 10 minutos do primeiro tempo. Se ele dá a invasão de área do cara que fez o gol no rebote do goleiro bugrino, o jogo estaria 0-0. Então, eu acho que o mau futebol do Guarani também contribuiu para a derrota. Mas a arbitragem teve um peso importantíssimo, inclusive no que tange a ter desestabilizado emocionalmente o time do Guarani. E o Fala Galera da Ponte. A Ponte vence, mas não convence. Você concorda com essa frase? Eu acho que Série C tem que vencer e pontuar. O resto é um pouco de poesia. O resto é um pouco de exigência exacerbada fora da realidade do futebol. Quem é que está dando espetáculo nesse campeonato? Ontem, o líder Caxias foi lá para os aflitos, onde a Ponte ganhou do Náutico, com o mesmo Hélio dos Anjos, que sabe tudo de Ponte. O que aconteceu? 2-0 para o Náutico. Vamos cobrar espetáculo também do Caxias, que é o líder do campeonato? Futebol convincente? E aí? Como que se explica a derrota? Então eu acho que é um campeonato de um nível de resultados. Eu acho que a estratégia tem que ser resultadista, tem que existir uma maneira de atuar fora, uma outra dentro de casa. Agora, cobrar desempenho, além de resultados, pelo nível do campeonato, me parece algo impensável e fora da realidade. Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera. A péssima arbitragem da partida entre Guarani e Anápolis serve de justificativa para a derrota? Ou a má atuação do Bugre? Bom, são coisas diferentes. A arbitragem prejudicou o Guarani sensivelmente. Isso é um aspecto. E outro, o Guarani não jogou absolutamente nada
e o seu treinador / professor Pardal inventou uma escalação de começo que é inadmissível. Esses, para mim, os dois motivos que fizeram o Guarani perder a partida de ontem. Ponte vence, mas não convence. Você concorda com essa frase? Sabe por que eu não concordo? Porque no segundo tempo o time mudou a chave. O treinador enxergou o que tinha que fazer, mexeu e os 5 jogadores do segundo tempo entraram bem. Então eu não acho que o time não convenceu. Enfrentou um time complicado, competente e conseguiu virar o jogo no segundo tempo depois de ter tomado 1-0. Então eu não concordo com essa frase não. Batista. 17h24, Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O Grêmio acertou a contratação do centroavante Carlos Vinícius, ex-jogador do Fulham da Inglaterra. Ele estava livre no mercado. O atleta tem 30 anos de idade, já está em Porto Alegre para realizar exames e assinar contrato. O Grêmio está repondo a saída do Arezzo, que foi emprestado ao Peñarol por 6 meses. E uma outra notícia que pegou todo mundo de surpresa hoje no Atlético, porque o Rony, ex-atacante do Palmeiras, acionou o Atlético na justiça pedindo rescisão contratual. No início do ano, para se ter uma ideia, o Atlético pagou nele 38,8 milhões de reais. E ele está cobrando direitos de imagem e também salários atrasados. O próprio empresário do jogador confirmou a situação. Batista. São 17h25, hoje tem presentes para você. Um par de ingressos para o cinema. Mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Então, se você tá afim de ir ao cinema, tem hoje um par de ingressos para você curtir o cinema. E tem também um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Os dois presentes são para um único ganhador. O par de ingressos e o boné, que vem com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá no canal de vídeos, onde o pessoal deixa comentários, sabe? Ali no chat. Então, clique no link que está fixado lá. Vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo, tá bom? E aí, a qualquer momento do programa, nós vamos fazer o sorteio. Apenas um ganhador que vai retirar obrigatoriamente os presentes aqui na recepção da Band. Participe e boa sorte para você. 17h27, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Tarde, pessoal da Bandeirante, Carlos Batista e todos da Bandeirante. Erineu do Jardim de Oliveira. Olha, o Márcio Fernandes, já 2 jogos que ele está dando, uma de professor Pardal. O Guarani precisa ganhar ponto, precisa classificar, gente. Pelo amor de Deus. Não pode ficar inventando e perder o jogo do Anapolina. É inaceitável. O juiz roubou, porra, mas não é possível o futebol que o time jogou. O lateral direito nosso não existiu. E 3 zagueiros, por que 3 zagueiros? Para chamar sempre o adversário para cima. Foi assim contra o Ituano, foi assim ontem. Se ele perder ou empatar com o Náutico, que perdeu o derby, ele acabou o emprego dele aqui no Guarani. Ouvinte no ar, mais um. Alô, uma boa tarde para vocês aí da Band Campinas, do programa Carlos Batista, e para os comentaristas aí. Agora eu não me lembro o nome deles, os comentaristas aí. Eu sou daqui de Monte Alto, estado de São Paulo, aqui da terra do Fumagalli, da terra do Vitor Bueno, da terra do Igor Militão,
Só daqui. Eu torço pro Guarani de 78. O Guarani tá feio, hein? O Guarani não tem mais solução mais não, hein? Não tem mais não. Saiu o Betuzino de lá, acabou o Guarani. Acabou. Não tem mais chance não. Só Deus pra ter dó mesmo do time do Guarani, porque tá péssimo, hein? Tá péssimo. O Guarani sempre deu alegria para nós torcedores, hein? Sempre. Quase todo ano chegava a final. Se não chegava a final, chegava às quartas de final. Tanto no brasileiro como no paulista. Agora tá brigando para não ir para a Série D. Deus me perdoe. Tá feio, hein? Uma boa tarde para todos vocês aí de Campinas aí. Boa tarde, um abraço, mais um. Fala, Batista. Sérgio das Paneiras. Cara, ontem ganhou e acabou, velho. Série C aí. Aquele negócio, é sal no sapo, velho. Meteu sal no sapo, ganhou, acabou. É sal no sapo. Ganhou, tá bom. 3 pontinhos, 26. Já praticamente garantiu a passagem para outra fase. Agora a outra fase é assim também. Empata em casa, empata fora, ganha em casa. Não precisa jogar bem não. Tá bom? Abraço. É isso aí, sal no sapo. Mais um. Ô Batista, boa tarde. Seu Marcelo Fernandes, treinador do Guarani, ele estudou para ser treinador? Porque não é possível, né? Em 2 partidas ele acabou com o campeonato do Guarani. Se a diretoria manter esse rapaz aí treinando o Guarani, não vai chegar a lugar nenhum. E eu vou falar para você, ele tá perdendo o elenco, hein? Completamente. O elenco não vai jogar mais bola com ele. Trata de trocar de técnico antes de terminar o campeonato. Falta 18 pontos, ainda dá tempo, hein? Uma diferença de 2 pontos dá para se classificar. Porque ele não sabe nada, hein? Ele faz uma confusão desgraçada no elenco e ninguém joga nada. E ele continua com o tal do número 11 lá, que eu não quero nem falar o nome dele. Ele é uma piada como treinador de futebol. Ele parece o Fofão. Você lembra do Fofão da Globo? Ele só serve para isso, viu? Fazer comédia. Ele é uma piada. Edson Mencione, Chácara Primavera. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, eu acho que os erros da arbitragem, apesar de absurdos, foram irrelevantes na derrota do Guarani. O que pesou mesmo foi a covardia do nosso treinador. O cara vai jogar lá contra o lanterna do campeonato, tem uma vitória só, um time, com todo respeito, limitadíssimo, e vai para empatar, vai para trazer um ponto, que isso ficou claro, né? Isso ficou muito claro. Ele não foi lá para ganhar o jogo, ele foi lá para ganhar um ponto e se ganhar, ganhou. Eu acho que esse foi o ponto crucial da derrota do Guarani. E o problema maior, que eu já tinha falado contra o Ituano, né? Viu que deu errado, já corrige no primeiro tempo. Para que esperar o segundo tempo? Vai perder um tempo todo vendo que o negócio não está dando certo. Agora é rezar, né? Tem aí, acho que se não me engano, são 3 partidas em casa e 2 fora, tirando o derby, ABC e Tombense. Seria possível uma classificação, mas não com esse treinador retranqueiro, né? Ele não vai ter nenhuma condição de levar o Guarani para a próxima fase. Um abraço. Abraço, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Tigrão, boa tarde, meu amigo. Adoro os seus comentários, mas olha, vou fazer uma brincadeira aqui com você. Se farinha fosse americana, mandioca importada, comida de bacana, era farinhada, meu amigo. Problema nosso, problema do Guarani, é elenco que não tem. Lamentável, eu não entendo futebol, cara, pelo amor de Deus. Malemar, joguei pelado e o pessoal ainda, quando eu jogava, me botava no banco, coitado do técnico. Eu acho que ele olhava pro banco e dizia assim, misericórdia, o que é que eu vou fazer agora? Mas a gente tá jogando mal. E não temos ninguém de cabeça no Guarani, não temos, lamentavelmente. O Caio ontem deu uma entrevista, coitado, lá para uma rádio local lá de Anápolis,
Coitadinho, deu dó do rapaz. Tremendo. Tremendo. Não era de cansaço, você via que ele estava nervoso. Por quê? Porque nós não temos um trabalho de psicologia no time, nós não temos um trabalho de treinar, não temos nada disso aí. A gente percebe, é uma falta na grande área, fica todo mundo sem saber quem é que bate, pô. Não funciona. E o nosso elenco, lamento, é fraco. O derby, aí vamos falar do derby. Não, o derby é um jogo à parte, né? Já vi os dois caindo nos pedaços, chega no derby, cresce, parece um leão. Mas, lamentavelmente, com esse time, não vamos longe, gente. E olha, vou repetir pela enésima vez. O retrato do Santa Cruz de Pernambuco está se desenhando para o Guarani. Grande abraço, Edivalmir. Abraço, Edivalmir, mais um. Boa tarde, Batista. Orlando aqui de Caraçu. Batista, queria comentário do CH e do Tigrão. Por que o Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino tem forte influência na CBF, na Federação Paulista, sobre arbitragem, né? Porque os times de Campinas não têm essa potência que esses três times têm. Por quê? Queria saber por quê. Obrigado, Orlando de Caraçu. E aí, CH, você foi citado. O Orlando está querendo saber por que o Mirassol e o Bragantino têm forte influência na CBF. Segundo o que ele disse, ele quer saber o motivo. Bom, eu achei que eu não estaria vivo para falar o que eu vou falar agora. Eu vou fazer a resposta em duas partes. Primeiro, que não é questão de influência na CBF, é a ruindade, a péssima condição dos árbitros e o pior de tudo, que é o comando que é frouxo da arbitragem no Brasil. Veja o que acontece no VAR na Série A. Bom, dito isso, eu achei que eu não estaria vivo para comentar o que eu vou falar agora. Só que hoje, em termos de estrutura, não estou falando de história, hoje, o Red Bull Bragantino e o Mirassol, eles estão à frente dos times de Campinas quilômetros. Eu vou repetir, quilômetros. E em estrutura não dá para comparar. Não dá. Tanto é verdade que os dois estão indo bem na Série A. E os times de Campinas mal conseguem desempenhar na Série C. Ouvinte no ar, mais um. Sir Carlos Batista, boa tarde, é Flávio Gaúcho. Cara, eu ouvi ontem uma parte do jogo, aquilo lá foi uma penitência, uma pessoa que pecou muito, ela precisa passar por uma penitência, por um processo de purificação, e assistir o jogo do Guarani é exatamente esse tipo de purificação. Graças a Deus que os dirigentes do Guarani foram reclamar na CBF, porque agora a arbitragem ficou de acordo, né? Gente, tá feio o nosso futebol aqui de Campinas. Gente do céu, tô preocupado porque do jeito que vai, não sei onde que vamos. Olha que deferência, hein? Sir Carlos Batista, o Cavaleiro da Rainha. Essa foi boa, hein? Que maravilha, hein, Flávio? Abraço pra você, mais um. E aí, Batista, tudo bom? Tudo bom. Cláudio Bugrinho. Batista, esse Melo aí, como é que ele chama? Caio Melo. Joga no meio campo do Guarani. Não tá jogando nada, hein? Meu Deus do céu. Caiu de produção pra caramba. Quem vai colocar no lugar dele também? Só tem pé de lagarto aí também nesse meio de campo do Guarani. Valeu, um abraço pra todos aí. Essa é boa, hein? Pé de lagarto. É um pé bem pequenininho, né? O Neto Boca Larga costuma chamar de pé de rato. Agora descobrimos mais uma, hein? Pé de lagarto. Essa foi boa. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional.
O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17h40, informações do Guarani. Bugre perdeu ontem 2-0 para o Anápolis pela Série C. Breno Beretta tá chegando com as informações do Bugre. Diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes logo depois da partida, né? Ele que falou a respeito dos principais assuntos da noite. Questionou bastante a arbitragem mais uma vez, falou sobre o jogo ruim que o Guarani fez. Inicialmente ele fala sobre a estreia do Cadi, volante que atuou pela primeira vez e como titular. Um grande volante, jogou, acho que na função dele foi muito bem na partida. E o Diego Torres é o cérebro do nosso time, é um cara que tem uma predominância muito boa no meio de campo, mas que infelizmente hoje o campo prejudicou e toda essa atmosfera foi criada. Realmente, já no começo do jogo, se vocês tiverem imagem, na hora de cumprimentar, o time do Anápolis, o dirigente, não sei quem foi, empurrou o Diego Torres na hora de cumprimentar as equipes, não sei o que aconteceu no campeonato estadual, mas já estava um clima muito ruim aqui. Mas assim, é a terceira divisão, é a Série C, a gente tem que estar acostumado, tem que batalhar, trabalhar muito, a gente está trabalhando muito mesmo. A gente está na boca ali para entrar, as equipes nenhuma também se distanciou, e sábado que vem tem outro jogo, é passar borracha nisso aqui, corrigir o que a gente tem que corrigir, vou fazer um grande jogo sábado. Sabíamos que era um jogo difícil, né, nos domínios do Anápolis, é uma equipe, com certeza tem feito jogos que está querendo fugir daquela situação que está lá embaixo incômoda, né, e nós viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né. Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Eu acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né, o Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas, mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Você entra para fazer um jogo de uma maneira, já sabendo tudo o que acontece com o campo, você entra com 2 alas para fazer bastante linha de fundo e cruzar na área, que é o que a gente tem de bom com o Bruno, infelizmente aconteceu, e o lance que resultou de deixar todo mundo chateado. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro, e ele falou para o juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei para o juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? E assim, jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, acho que tivemos um cartão depois do jogo. Os jogadores tentaram, fizeram, mas como você falou, Igor, você bem disse, o jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória do Anápolis. Não tirando o mérito do Anápolis, pelo amor de Deus,
mas com certeza está todo mundo falando, e eu não estou me escorando nos erros da arbitragem, mas que eles definiram a partida, eles definiram sim. O recado que eu deixo para o torcedor é o que ele sempre vem fazendo pelo Guarani. Tem nos apoiado, tem nos incentivado, e não vai ser diferente sábado. Ele sabe a situação que o clube se encontrava, eu mesmo cheguei aqui, o clube tinha 0 pontos em 3 rodadas, a gente conseguiu, junto com esses jogadores aí, a torcida, que é importantíssima para a gente, e eu tenho certeza que sábado eles vão estar lá, empurrar a gente para a gente conseguir um grande resultado contra o Náutico. Bom, tá aí a palavra do técnico Marcelo Fernandes em entrevista coletiva, logo depois da derrota do Guarani por 2-0 para o então lanterna da competição, o Anápolis, e o Guarani perdeu a chance de entrar no G8 pela primeira vez, G8 da Série C. O Guarani, vale lembrar, o técnico Marcelo Fernandes foi expulso ainda no primeiro tempo porque ele reclamou bastante da arbitragem, muitos erros de arbitragem, né? O Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa, do Distrito Federal, deixou de expulsar logo no primeiro minuto o jogador da equipe do Anápolis, o André. Depois, logo na sequência, ele deu um pênalti duvidoso em que o Cadi teria colocado a mão na bola, mas ele estava caindo no chão e não teria como cair no chão sem colocar a mão, e a mão dele ainda estava no ar quando o pênalti foi assinalado. Na hora do pênalti marcado, o jogador que marcou no rebote de cabeça já estava dentro da área antes do jogador do Anápolis, que perdeu o pênalti, bater na bola, e no segundo tempo, no momento em que o Celeri, melhor dizendo, seria substituído, ele acabou ficando no gramado, e num ataque do Guarani haviam 12 jogadores da equipe do Anápolis. Isso mesmo, havia 12 jogadores da equipe do Anápolis, e o árbitro, só informado pelo quarto árbitro depois, acabou dando cartão amarelo para o Celeri, que já estava no banco de reservas, mas no caso deveria pelo menos ter expulsado o jogador, paralisado a partida e expulsado o jogador. Não sei se o Guarani vai novamente à CBF e vai reclamar novamente à CBF, pelo menos o Guarani não informou. Agora o pensamento total é no jogo de sábado, contra a equipe do Náutico. O zagueiro Alan Santos saiu contundido, ele sentiu dores na coxa, será melhor avaliado pelo departamento médico para saber se no sábado, às 5 da tarde, ele poderá enfrentar a equipe do Náutico no estádio Brinco de Ouro. 2 jogos decisivos na sequência para o Guarani. O Náutico e também o derby contra a Ponte Preta no outro final de semana. São 2 sábados seguidos e os 2 sábados às 5 horas da tarde. Deixa eu passar a lista de jogadores pendurados no Guarani, que vão entrar pendurados no jogo contra o Náutico. O Andrei, goleiro, o Rafael, zagueiro, o Lucas Rafael, zagueiro também, o Emerson, lateral esquerdo, o Caio Melo, volante, o Isaac, que é meia, e o Luiz Miguel, que joga de atacante também de lateral direito. Ontem, só para finalizar, a CBF desmembrou a tabela da Série C do Brasileiro. Eu vou passar aqui os jogos do Guarani, né, que faltavam. Olha aqui, no sábado, dia 9 de agosto, o Guarani vai enfrentar o Ipiranga às 7h30 da noite no Brinco. Depois, na 17ª rodada, sábado também, dia 18 de agosto, ABC e Guarani lá em Natal, 7h30 da noite. 18ª rodada, um sábado, Guarani e Confiança no Brinco, às 5 da tarde, dia 23 de agosto. E depois o Guarani vai enfrentar, num sábado também, no dia 30 de agosto, o Tombense às 5 da tarde, lá em Tombos. Batista. Ô, CH, um pacote aí para você comentar o jogo e os lances polêmicos em CH. Bom, de maneira resumida, o Guarani foi terrivelmente prejudicado pela arbitragem. Condição do gramado impraticável. Mas impraticável para os dois, só que o Guarani não tem costume de jogar num campo naquela condição. Isso também prejudicou. Mas eu não posso deixar de comentar as invenções do técnico do Guarani. Toda hora que ele tem um revés, ele fala que chegou com 0 ponto e agora tem 16.
Parabéns. Agora, experimenta não colocar o time na segunda fase para ver o que a torcida vai falar do seu trabalho. Então, assim, o seu time, com a sua arrumação, Marcelo Fernandes, conseguiu trazer esperança para a torcida. Até esse cético comentarista aqui, que muitas vezes pega o duro, mas é para o bem do futebol de Campinas, sempre dentro da honestidade, sempre dentro da imparcialidade, não é? Mas ele não pode escalar o time que ele escalou ontem. É inexplicável o que ele fez ontem. Inexplicável. Primeiro, alguém precisa dizer para ele que o Cadi é um zagueiro disfarçado de volante. Primeiro jogo, ele tem muito ainda para render, mas ele não tem um jogo de cintura, velocidade, passe por baixo, ele não tem rapidez para ser um cara condutor de bola. Ele e o Caio Melo, que está em péssima fase também. Isaac, de começo, será o que precisa acontecer? Com todo respeito ao profissional, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu estou falando das escolhas. Eu sei que tem o trabalho da semana e o Isaac deve ser um grande jogador nos treinamentos. Mas o treinador tem que levar isso em consideração, mas levar também, efetivamente, o que o jogador apresenta ou não nos jogos. Qual foi, fora a partida do Retrô, contra o Retrô fora de casa? Uma partida que o Isaac se ouve bem. Uma. Então é muito difícil. 3 zagueiros pra quê contra o Lanterna do campeonato? Um time, com todo respeito, um time fraco, limitado tecnicamente. Então, é um acúmulo de coisas, as escolhas dele. Eu também concordo que o elenco do Guarani tem muitos problemas. Eu disse isso na tela da Band e já venho dizendo desde que Natan e Bilu saíram no Guarani. O Guarani contratou e até agora nenhum jogador que chegou, até o presente momento, tem condição técnica de substituir à altura esses 2 que saíram. O Guarani tinha um meio-campo ajeitadinho. Tinha um ataque com entrosamento, Bilu e Brunão. Desmontou isso. Ah, mas o Guarani não tem culpa. Tá tudo certo. Só que eu tenho que projetar, eu tenho que falar do trabalho desenvolvido de quem principalmente está substituindo. Não está agradando. Tanto é verdade que ele tirou Kelvin do time para colocar o Cadi. Não funcionou. Cicinho no banco de reservas? Essa invenção na lateral direita? Desculpa, Marcelo, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, pela sua história, mas, de novo, você foi muito mal na estratégia e nas escolhas. Na estratégia e nas escolhas. Também concordo que, quando olha para o banco de reservas, não tem muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza absoluta, para finalizar meu comentário, que o que foi apresentado é só fazer o arroz com feijão. Bem temperadinho, 4-4-2, pode até jogar no 4-3-3. Mas 3 zagueiros e um cara que nem o Cicinho no banco de reservas, a não ser que ele tenha cometido alguma indisciplina, que eu não acredito, porque no segundo tempo o treinador colocou ele. Então não é esse o problema, ele nem tem histórico disso. Não é nem o perfil do Cicinho, que entrou mal também, diga-se. E eu, o Tigrão, o Gleger, ficamos aqui levantando bandeira com a fotografia, como diria meu saudoso pai Hélio, a fotografia do Miranda. Tem que botar no time, tem que ser titular, colocou no segundo tempo, tropeçou na bola. Aí fica difícil, né, Batista? Então, não dá para contestar. O futebol do Guarani foi terrível e a arbitragem também. São 17h52, eu quero ouvir também o Tigrão, mas antes eu tenho um recado importante para você, amigo. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H. Quebre o tabu. Pare de ignorar a sua saúde íntima. A autoestima não nasce pronta. É você quem constrói a sua. A Clínica Prime Man pode te ajudar, cuidando de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento
engrossamento e estética íntima, com responsabilidade e técnica. Clínica Prime Men, tecnologia a serviço da sua saúde íntima, tratamentos avançados e total sigilo. Eu vou repetir, total sigilo. E o resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. É você com prazer novamente, potência e confiança. Cuidar da aparência íntima. Aparência íntima é cuidar da sua confiança. Confira tudo isso na Clínica Prime Men. Manda agora uma mensagem de WhatsApp para 19, que é o código de área, e o número 99787-7603. Eu vou repetir o telefone, anota aí. 19 é o código de área e o número 99787-7603. Prime Men, sua autoestima começa na saúde íntima. Bandeirantes! Vamos lá, Tigrão, tá aí o pacote de informações do Guarani para você comentar, Tigrão. Olha, Batista, eu acho que o Guarani entrou mal escalado. Não concordei com os 3 zagueiros, com o Alisson, que ainda não está num ritmo legal. Poderia ter jogado com 2 zagueiros, com o Cicinho na direita e com o Emerson Barbosa na esquerda. O Cadinho no meio, estreando. Acabou de chegar, treinou muito pouco, ainda não está ambientado. Poderia se ter optado por uma outra fórmula, mantido, por exemplo, o Kelvin. Só que é o seguinte, eu não estou falando isso porque o Guarani perdeu o jogo. Eu falei isso ontem, 18h30, quando o Breno Beretta trouxe a escalação oficial do Guarani. Então eu não gostei das opções do Marcelo, disse que não daria certo, mas que eu torcia para que dessem certo. E não deram. Então, equívoco, algumas invenções, Luiz Miguel não foi nem lateral e nem ponta, apesar dos 3 zagueiros, e ainda rebateu mal a bola, tirou lá de trás, de forma equivocada, a bola nos pés da equipe do Anápolis, no lance que originou o segundo gol da equipe de Goiás. Também o Emerson Barbosa não rendeu, jogando às vezes desambientado como ponta. Ele gosta de vir de trás com a bola. Ah, mas essa fórmula aí deu certo lá contra o Retrô. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ontem era jogo para o Guarani fazer um 4-4-2, bem estruturado no meio de campo, fazer essa bola chegar com qualidade e, de alguma maneira, envolver o adversário com a autoridade de quem brigava com maiores pretensões dentro da competição contra a equipe que começou, no caso, o Anápolis, como lanterna da competição. Mas eu não posso absolutamente deixar aqui de colocar todo o meu repúdio, de colocar toda a minha indignação com uma arbitragem desastrosa. O pênalti não aconteceu, houve invasão de área do cara que fez o gol e a expulsão de um jogador a 20 segundos da equipe do Anápolis, lance para cartão vermelho. O Anápolis jogaria a partida inteira com um jogador a menos e seria uma outra partida. Então são 2 capítulos. O Guarani não rendeu. O Guarani entrou mal escalado, mas o Guarani foi futebolisticamente roubado. E como que a CBF dá mole, né? Como é que escala um juiz do Distrito Federal para apitar um jogo em Anápolis? Quase que ele foi a pé da casa dele até lá. Por que a CBF dá esse tipo de vacilo? Por que ela dá motivo para esse tipo de insinuação? É apenas uma insinuação. Então, tudo errado, a arbitragem horrorosa, o Guarani roubado, o Guarani muito prejudicado, mas mal escalado, não jogando bem. E aí alguém pode dizer, mas depois ele colocou os caras que você queria. Só que esses caras, que deveriam ter começado o jogo com 0-0, já entraram perdendo por 2-0, com o adversário jogando atrás, fechadinho e apenas saindo para o contra-ataque com outro panorama de partida. Resumindo, uma segunda-feira horrorosa, de arbitragem péssima, do Guarani sem inspiração, desorganizado, um catado em campo, praticamente não dando um chute importante a gol e sendo presa fácil
para um time que era o lanterna da competição até o início da partida. Então foi muito mal o Guarani, uma pena. Mas a arbitragem contribuiu muito para isso, inclusive para emocionalmente desestabilizar o time bugrino desde os 20 segundos do primeiro tempo, quando o lance era para cartão vermelho e o juiz contemporizou, amaciou, foi caseiro e acabou arrebentando emocionalmente com o time campineiro. Alguns pontos desse jogo. Primeiro, a expulsão a 20 segundos é uma coisa que o árbitro não vai conseguir explicar. Se ele for chamado na CBF para explicar, ele não conseguirá. Hoje, no programa Os Donos da Bola, eu chamei atenção para o posicionamento do árbitro. Porque se ele está com a visão encoberta, longe, não viu direito, como não tem VAR, aí não tem o que fazer, né? Primeira fase da Série C não tem VAR. Mas não, quem está nos acompanhando agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, só prestar atenção ali do lado direito. Quando aparece a figura do árbitro de camisa azul e calção preto. Ele aparece, ele está a 3 metros e tanto do lance. Acho que nem isso. Então não tem como não ter visto. O lance estava na frente dele. A única maneira que teria dele não ver é se ele estivesse vendado. Aí não conseguiria ver. O lance foi na frente dele, o André veio com o pé alto, acima da bola, pega a canela do Bruno Santos. Graças a Deus, o Bruno Santos não ficou com o pé preso na grama. Se isso acontece, ia quebrar a perna do centroavante do Guarani. Um lance criminoso. Como é que um jogador pode fazer um negócio desse com um companheiro de profissão? Uma carrinhada selvagem, irresponsável. Ele vem com o peso do corpo, deve ser um homem de aproximadamente 80 quilos. Ele é zagueiro, é volante, portanto é grande e pesado. Então imagina o peso do corpo e o carrinho e o impacto da sola da chuteira contra a canela do Bruno Santos. O Bruno Santos, o anjo da guarda dele, estava ligado. Só isso explica o fato dele não ter arrebentado com a tíbia, o antigo perônio. A perna ia quebrar de uma tal maneira que ia ficar pendurada pelo couro da perna. Ia quebrar o osso ao meio. Foi isso que aconteceu. E o árbitro, num primeiro momento, eu tive a impressão de que ele não ia dar nem cartão amarelo. Acho que alguém deu um toque para ele, olha, pelo menos cartão amarelo aí desse lance, porque não tem VAR, mas a transmissão é pelo YouTube. Todo mundo assiste no telefone celular. Então, evidentemente que tinha alguém ali do lado de fora assistindo, né? A interferência externa. Agora, se alguém estava assistindo e falou para ele dar pelo menos o cartão amarelo, errou completamente, porque era vermelho direto. E ainda teria que carregar na súmula para que o jogador André pudesse pegar o gancho, não só de uma partida que é automática, mas pelo menos 4 jogos pela atitude antidesportiva e irresponsável do jogador contra um colega de profissão. Então esse é o primeiro detalhe, 20 segundos. O outro, o pênalti. O pênalti não existiu, gente. O pênalti não houve. Se vocês lembrarem agora, no Mundial de Clubes, aconteceu um lance muito parecido no jogo do Fluminense contra o Chelsea. Esse jogo, o jogador do Chelsea, Chalobah, ele toca, a bola bate no braço dele e o árbitro, num primeiro momento, um árbitro francês, François Letechier, ele, primeiro momento, ele dá o pênalti, mas o VAR chama. Aí ele vai ao VAR
Quando retorna, ele cancela o penal. Ele não dá o pênalti e para o estádio inteiro ele fala que é movimento natural. Aliás, quem está nos acompanhando neste momento também está vendo esse lance no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quando o árbitro francês, ele, na descrição do lance para o estádio, através do microfone, através do alto-falante, ele diz que é movimento natural. Movimento natural. Então, o que aconteceu com o jogador Cadi, movimento natural. O cara vai fazer o que com o braço? Ele deu o carrinho para afastar a bola, ia caindo e usou o braço para poder amortecer a queda. Movimento natural. É isso que esse árbitro de ontem deveria ter dado, movimento natural. E ele deu o pênalti e, a meu ver, né, até analisando com uma comparação com a arbitragem do Campeonato Mundial de Clubes, que foi excelente. Foi uma arbitragem modelo, mas esse árbitro de Brasília, com certeza, não assistiu os jogos do Campeonato Mundial. Então é um movimento natural. E aí vem a batida do pênalti. Então, errar pouco, esse árbitro não gosta de errar pouco, ele gosta de errar muito. Porque realmente o jogador do Anápolis, ele invade a área pelo menos 1,5 metro. Pela regra, tinha que voltar o pênalti. O André pegou o pênalti num primeiro momento e aí depois o jogador Cadu marcou de cabeça. Esse jogador Cadu é o que invadiu a área. Então o pênalti, pela regra, tinha que voltar, tinha que cobrar o pênalti novamente. Então errou demais. Um outro erro também que o Breno Beretta até chamou atenção hoje no programa Os Donos da Bola é que o time do Anápolis jogou num pedaço do jogo com 12. O Breno pode até explicar para a gente o que é que aconteceu, porque num trecho do jogo o time do Anápolis estava com 12 em campo. O que é que aconteceu, bebê? Parecia brincadeira, né, Batista? Depois de tantos erros que você até citou e a gente estava comentando durante a jornada esportiva ontem, a transmissão do jogo do Guarani, houve um momento em que o treinador, o Gabardo Júnior, faria 2 substituições. Uma foi feita e a outra foi feita pela metade, porque o Celeri, atacante, era para ter saído e ele estava dentro da área no momento em que o Guarani cobraria um escanteio no segundo tempo. O jogador que era para entrar no lugar do Celeri entrou, mas o Celeri não saiu. Aí o que aconteceu? O escanteio foi cobrado, o jogo foi rolando. O quarto árbitro notou que o Celeri não saiu, chamou o árbitro, pediu para paralisar a partida. E eles ficaram conversando e o time do Guarani reclamando, o auxiliar do Marcelo Fernandes, que é o Marcelo Copertino, reclamando também. O que o árbitro fez? Completamente perdido, ele foi atrás do Celeri e deu apenas o cartão amarelo. Ele fez, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa do lance inicial. Era para ter expulsado o jogador que deu a entrada criminosa, o André, era para ter expulsado. O Celeri, pelo que eu li na internet, no Google e pesquisei, esse tipo de situação, se for considerada má fé, e realmente foi, porque o cara sabia que ia sair e continuou no gramado. Era para ter expulsado o jogador, mas ele não expulsou. O árbitro só deu o cartão amarelo para ele, ou seja, ele fez tudo errado ontem, tudo ao contrário, como você disse, Batista. Tem elementos mais do que suficientes para o Departamento Jurídico do Guarani entrar com ação no STJD da CBF e pedir o cancelamento desse jogo. Erro de direito. Houve erro de direito. Esse jogo tem que ser realizado novamente. Erro de direito. Tem elementos suficientes para o jurídico do Guarani entrar com essa ação no STJD da CBF.
Mas não sei se o Guarani fará isso. O Guarani foi na CBF e reclamou lá com a CBF, isso antes desse jogo. E dá a impressão de que toda vez que um dirigente vai à CBF e reclama de arbitragem, no jogo subsequente, há um corporativismo, aí o árbitro prejudica deliberadamente para mostrar que não se deve reclamar de arbitragem na CBF. Pois não, bebê? E vale lembrar, né, que o próprio presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, a gente trouxe na entrevista semana passada, ele foi apresentar, se eu não me engano, o Cadi e o Gabriel Silva, daí ele citou tudo que foi conversado com o Rodrigo Martins Sintra, que é hoje o comandante da arbitragem na CBF, e a CBF deu várias desculpas, falou sobre planejamento, tudo que está sendo feito lá, até convenceu o presidente de que o gol que o Bruno Santos marcou contra o Ituano de cabeça estava impedido. E fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do pessoal do Guarani que esteve lá. Aí no jogo seguinte vem e acontece muito pior do que aconteceu no campeonato inteiro, né? Eu estou aqui com a súmula sobre o Celeri. Motivo, está dizendo aqui, ó, entrar ou retornar ao campo de jogo sem permissão do árbitro. Por retornar ao campo de jogo sem autorização do árbitro após ser substituído. Então ele está confessando. Ele está confessando o erro. Num caso desse, ele teria que expulsar o João Pedro Celeri Machado. Outra coisa, ele está dizendo aqui, ó, Igor Matheus de Souza Vilhens. Retardar o reinício do jogo. Por retardar o início do jogo. Então, ele está confessando mais um elemento para configurar erro de direito. O Guarani pode sim entrar na CBF, no STJD, com essa ação pedindo a anulação do jogo. São 18h11 em Campinas. Aqui, Esporte em Debate, hoje tem presentes para você. Você quer ir ao cinema? Então tem um par de ingressos para o cinema e tem também, você vai participar do programa e vai concorrer também a um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Os dois presentes para um só ganhador. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link. Clique nesse link, vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E o ganhador é apenas um. Tem até o dia 25 deste mês para retirar aqui na recepção da Band, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF, você que é o ganhador, tá bom? Então participe e boa sorte para você. Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025 Série C. Dia 2 de agosto às 17 horas no estádio Moisés Lucarelli. Partida válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias, as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Preta e Guarani, no dia 2 de agosto. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. O WhatsApp 19, que é o código de área,
e o número 99787-7603. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Saúde em Dia muda a vida e com a tabela SUS Paulista está mudando ainda mais. Só no último ano foram 6 bilhões a mais para a saúde, porque a tabela SUS Paulista paga até 5 vezes mais que a tabela nacional. Todo esse recurso vira mais atendimentos e menos tempo de espera para a população. E isso muda vidas, como a da Camila. A agilidade do hospital mudou a minha vida. A gente foi muito acolhido lá. Governo do Estado. São Paulo são todos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre América de Cali e Bahia, que jogam hoje 9h30 da noite, horário de Brasília, no Estádio Olímpico em Cali, na Colômbia. É o jogo válido pela volta do play-off da Copa Sul-Americana. Quem vencer fica com a vaga nas oitavas de final e em caso de empate a decisão vai para os pênaltis. Afinal de contas, no primeiro jogo houve empate por 0-0. O provável Bahia do técnico Rogério Ceni com Marcos Felipe, Gilberto, David, Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo ou Rodrigo Nestor, Ademir, Eric Pulga e William José. Já a equipe colombiana do técnico Diego Gabriel Raimondi, com Jorge Soto no gol, Castilho, Marques, Christian Tovar e Pestanha, Marcos Minha, Carrascal, Escobar e Sebastião Navarro, Joel Romero, John Murilo e Luiz Ramos. Apita o jogo na Colômbia o argentino Maximiliano Ramírez. O árbitro de vídeo será Silvio Truco, também da Argentina. Hoje, 9h30 da noite, pelos playoffs da Sul-Americana, a bola rola. Tem América de Cali e Bahia. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução
solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h18, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Você participa, entre lá no canal de vídeos, onde tem o chat, ali onde o pessoal deixa comentários. Tá fixado lá. Um link, clique no link, preencha o cupom que vai aparecer e você vai concorrer no programa de hoje um par de ingressos para o cinema, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Já tem o sorteio, dá tempo de participar. Entre lá, participe e boa sorte para você. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com.com e saiba mais. Cortag.com. Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Bandeirantes. 18h21, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é Walter Fernando de Vila Locã, o Grino, da Pela até o osso. Ó, o time do Guarani parece time de Siri. Corre do lado, corre pro lado, vai pra trás, vai pra trás. Mas não chuta gol, filho. Quem não chuta gol não vai ganhar nada. Se não chutar, não ganha. Futebol foi feito para chutar a bola pro gol. Erra, pode errar, pode acertar. Mas tem que chutar, pô. Se não chutar, não vai ganhar. E com esse treinador, pode parar. Tá louco. Abraço, muito obrigado. Perguntas aqui sobre Richard Rios. Quando é que o dinheiro do Guarani vai chegar em Breno Beretta? Bom, Batista, ontem eu até falei, trouxe aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes, durante o jogo do Guarani, né, a derrota para o Anápolis, que esse dinheiro deve chegar entre novembro e dezembro, o dinheiro do Guarani. Mas quanto é o dinheiro do Guarani? Quase 26 milhões de reais, fazendo a correção já para a cotação atual, né, para o real, do euro para o real. Por quê? Porque o Benfica está pagando 30 milhões de euros para o Palmeiras. Palmeiras que tem 70% dos direitos econômicos do jogador. O próprio jogador tem 10%, o Benfica vai pagar diretamente para ele, mas o Guarani deve receber esse dinheiro de maneira parcelada. A gente está vendo imagens, quem está nos acompanhando no YouTube, do jogador chegando em Portugal. Ele chegou hoje, chegou com status de craque. Ele que foi anunciado como novo reforço do Benfica e deve ser apresentado amanhã. Já chegando com alguns acessórios do Benfica, né? Já está em Portugal. Então o dinheiro do Guarani deve chegar entre novembro e dezembro,
só que parcelado esse dinheiro, quase 26 milhões de reais. O que a diretoria do Guarani, eu fiquei sabendo, está tentando diretamente com o Palmeiras, conversando com a Leila Pereira, para ver se o Palmeiras adianta esse dinheiro do Guarani, para o Guarani, porque o Guarani está precisando muito. O Guarani, para se ter uma ideia, tem uma dívida a curto e médio prazo de 10 milhões de reais que precisa pagar rapidamente, ou seja, esse dinheiro chegou em boa hora, porque o Guarani está sem grana. Então esse dinheiro vai ser muito importante para o Guarani ainda em 2025, até para deixar o Guarani com a saúde financeira, os salários dos jogadores nessa Série C do Brasileiro, tudo em dia, Batista. 18h24, vamos lá, Breno, informações da Ponte Preta, diz aí, bebê. Bom, o time da Ponte Preta tem uma semana importante de trabalho, porque no domingo vai enfrentar o Caxias às 4h30 da tarde. Esse jogo, que seria às 7 horas da noite, foi antecipado a pedido do próprio Caxias para ter um público maior, né? Só que o Caxias ontem perdeu do Náutico e para a Ponte foi muito importante, por quê? Porque a Ponte, se vencer o Caxias no próximo domingo, reassume a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Time ponte pretano que só tem um problema no gol, já que o Diogo Silva está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga essa partida, e no lugar dele, quais são as opções? O Pedro Rocha e também o Matheus Kaiser. Eu acredito que o Pedro Rocha é quem vai ocupar essa posição no gol. Na lateral direita, o Maguinho cumpriu suspensão na última rodada, está à disposição do técnico Alberto Valentim, volta normalmente, e eu estou imaginando que o Alberto Valentim vai deixar um time mais defensivo, como ele tem feito nas partidas fora de casa, principalmente porque é um time mais perigoso, a equipe do Caxias. Eu vou passar aqui os jogadores da Ponte Preta que estão pendurados, ou seja, se receberem cartão amarelo no próximo domingo, não enfrentam o Guarani no derby. Quais são os pendurados? O Danley, zagueiro, o Simon, zagueiro, o Dudu, que é volante, o Léo Oliveira, também volante, o Luiz Felipe, que atua como volante lateral, além do Lucas Cândido, volante, ou seja, todos os jogadores de marcação estão pendurados com 2 cartões amarelos. Daqui a pouquinho, aliás, a gente vai repercutir mais uma vez a entrevista que nos concedeu ontem o presidente Marco Antônio Berlim para falar a respeito do Transferban, porque a Ponte está impedida de contratar jogadores por conta de uma dívida. Mas daqui a pouquinho, já o Marco Antônio Berlim, a gente vai repercutir essa entrevista. Eu vou passar aqui, como eu já passei do Guarani, vou passar da Ponte Preta também. A CBF desmembrou a tabela da Série C, os últimos jogos, da 16ª até a 19ª rodada. Quais são os jogos que a CBF desmembrou da Ponte? No sábado, dia 9 de agosto, a Ponte enfrenta o Botafogo lá na Paraíba, às 5 da tarde. Depois, no outro sábado, 16 de agosto, a Ponte recebe a Itabaiana do Gilson Klein, às 5 da tarde no Majestoso. 18ª rodada, uma segunda-feira, a Ponte enfrenta o CSA lá em Alagoas, às 7h30 da noite. E depois, 19ª rodada, todos os times jogam no mesmo dia e mesmo horário. No sábado, dia 30 de agosto, 5 da tarde, a Ponte recebe o Londrina do técnico Roger, às 5 da tarde, como eu disse, o jogo da 19ª rodada. Bom, agora a gente vai ouvir mais uma vez a entrevista exclusiva que nos concedeu o presidente Marco Antônio Berlim, para falar do Transferban que a Ponte sofreu, ou seja, nesse momento a Ponte está impedida de contratar novos jogadores até que a dívida com o CNRD seja paga. Vamos acompanhar. Olha, como você falou, a notícia do momento é a colocação da Ponte, que vem desde o início do campeonato brigando entre primeiro e segundo lugar. Mas não tenho o que esconder. A Ponte Preta tem bloqueios judiciais que, graças a Deus, não conseguiram arrastar todo o nosso dinheiro.
Principalmente não, 99% da área civil, que a gente está tentando uma unificação ainda, mas demora para a apresentação do plano. E esses bloqueios, um deles é de 9 milhões, todos eles decorrentes de administrações anteriores. O outro tem um bloqueio de 2 milhões de reais, porque em 2017 a Ponte Preta viajou para Orlando ou para Miami fazer uma pré-temporada e lá usou o slogan de o clube de futebol mais velho do Brasil. O Rio Grande entrou com uma ação dizendo que era quase um mês mais velho, e nós estamos nessa demanda e tem um pedido de bloqueio de 2 milhões do Rio Grande e um de 7 do advogado que propôs a ação de sucumbência. Nós temos uma outra ação aqui. Quando nós vendemos o Filipinho, apareceu um contrato de participação nos valores do Filipinho. Eu não lembro qual é o percentual, mas eram quase, acho que da ordem de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, 1 milhão de reais. Esse documento não existia dentro do clube. Na época nós pegamos 2, 3 testemunhas que aqui trabalhavam desde a gestão passada. Verificamos todos os arquivos do clube e não tinha esse documento. Eles apresentaram na justiça um documento dizendo que tem participação. Então bloqueou o valor da venda do Felipe Amaral. Né? Por esse motivo, se a gente trouxer qualquer numerário para dentro da Ponte Preta, vai para ficar à disposição da justiça para esse e para outros pedidos que nós temos aqui. Então, o departamento jurídico trabalha para derrubar esses bloqueios. Você já baixou o aplicativo da Temo? Se ainda não, está na hora de fazer o download. Se você clicar nesse vídeo e baixar o aplicativo, a Temo... E assim que nós pagarmos o vencido do CNRD, retoma o parcelamento e acaba o transferbanco. Pois está tão tranquilo. Eu tenho que passar tranquilidade. Tá? Isso vem, já o mês passado, eu tive uma entrevista aí com o Batista e passei, na época, nós viramos o mês para pagar o salário. É a primeira vez desde novembro do ano passado. Né? Não me furtei a falar. Esse mês nós temos que pagar até o final do mês. Nós tivemos 2 jogadores que não tiveram a totalidade de seus salários pagos. 3 jogadores. Tá? A comissão técnica não teve os seus vencimentos recebidos esse mês. Está atrasado. Isso tudo conversado, olho no olho, explicado. E antes que pergunte, não está influenciando em queda de rendimento, mau futebol. Porque aqui é tudo cristalino e transparente junto com jogadores e comissão técnica. Vamos deixar bem claro, é essa situação. Nos próximos dias estaremos acertando o transferban e até o final do mês regularizando o salário. Regularizando não, pagando o salário conforme acordado. Ô Eberlin, só para deixar claro, né, para quem está nos acompanhando, para quem também é leigo em relação à transferban, né, que a Ponte foi punida, que não pode nos próximos 6 meses, isso se não regularizar, vou até pedir para você explicar, né, não pode inscrever novos jogadores. Vamos supor, você contratou 2 jogadores agora, não pode inscrever ainda, né? Como que funciona? Oi? Não são 6 meses. A imposição do transferban pode ser ad eterno. Tá. Existe uma pendência junto à CBF, junto aos órgãos esportivos. Enquanto não paga, não pode inscrever. Pagou, está liberado o transferban. Não pagou, então pode ser um dia e pode ser 10 anos. E essas parcelas aí, só para explicar para o torcedor da Ponte Preta... Estavam rigorosamente em dia, deixou de ser pago agora. E são parcelas do quê? Nós fizemos um acordo junto ao endividamento junto ao CNRD, que já foi longamente explorado aí pela rádio, pelos outros órgãos jornalísticos, e que a Ponte vem pagando desde o ano passado mensalmente. As dívidas da Ponte da CBF, dos órgãos esportivos, dívidas passadas, de gestões da passada, são na ordem de 18 milhões de reais.
E só para deixar claro, então você pretende aí até o fim do mês regularizar essa situação, é isso? Breno, eu acabei de dizer que quanto a salários, a gente espera mais uma vez pagar dentro do mês. Tá? Que o transfer ban não tem data. Eu posso fazer isso amanhã, posso fazer depois da manhã. Aí eu só quis pensar, eu me antecipei antes que me perguntassem a situação da ponte e participei. Nós temos o dinheiro para pagar, só que se eu colocar o dinheiro para pagar, o dinheiro não vai, nós não vamos utilizar para pagar o CNRD. Esse dinheiro vai ficar à disposição da Justiça por causa desses bloqueios judiciais. Perfeito. Então, agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, Eberlin. É claro que a gente deseja sorte para a Ponte Preta dentro e fora de campo para acabar também não atrapalhando essa boa campanha que a Ponte está fazendo na Série C, né? Acredito que isso não atrapalha desde que futebol é futebol, tá? Salário ninguém gosta de ter um dia ou 5 dias ou um mês atrasado. Agora, jogador entra dentro de campo e esquece folha de pagamento. Tá? Transfer ban, o jogador não tem nada a ver com isso. Tá? Como é que fala? Jogador quer saber de ganhar o jogo. Tá? Não vamos criar problema onde não existe. E aproveitando o momento, outro dia te fez um elogio, o senhor disse que ia passar aqui na ponte para ver o endividamento da ponte. Mas eu falei que vou e vou. Eu vou ser... Então, mas não deixa passar muito tempo, senão acaba o meu mandato. Meu mandato eu vou, já falo aqui, hein? Vou entre essa semana e a semana que vem eu vou. Então, maravilha. Eu estou aguardando, porque senão eu vou desligar o telefone. Comentei isso com o Batista outro dia. Eu acho uma sacanagem eu desligar e depois a pessoa comentar, tá? Eu estou aqui à disposição de qualquer um da imprensa, tá? É muito fácil o Eberlin botar a culpa nas redes sociais. Eu não botei culpa em rede social nunca. Eu falei que é um fardo que se carrega hoje os clubes de futebol, principalmente um clube gigantesco como é a Ponte. No interior do Brasil não tem nenhum clube do tamanho da Ponte. Ninguém. O tamanho, com a cobrança que a imprensa exerce, com o tamanho da torcida, né? A nossa torcida é gigantesca. Tá? Agora, a rede social acaba atrapalhando. E aí eu saí da entrevista há 20 dias, um mês atrás, no dia seguinte, ou após eu sair, o pessoal foi lá e comentou, Eberlin tá louco, nem sei se foi na rádio, talvez no site particular, no blog particular. Então estou aqui à disposição, eu nunca me furtei da entrevista. Oi, Eberlin, e só para fechar mesmo, tem algum reforço já engatilhado? Não, o reforço que a Ponte pretendia era o Kevin, que a comissão técnica pediu, que o João Brigatti, que é o gerente da área de futebol, pediu. Tem outros nomes que a gente olha tal, mas até agora não teve um jogador assim que a gente possa falar, ó, vem para brigar para ser titular da Ponte. E contratar por contratar, a Ponte não vai fazer. Bom, tá aí a palavra do presidente Marco Antônio Eberlin, deixando claro alguns assuntos importantes. Primeiro, do transfer ban, ou seja, a Ponte precisa pagar essas parcelas que ficaram para trás. Há alguns bloqueios nesse momento de contas da Ponte Preta, mas o departamento jurídico está tentando arrumar essa situação o quanto antes, até porque se a Ponte quiser contratar algum jogador até o dia 2 de setembro, tem que fazer essa situação, pagar essas parcelas do CNRD. Esse acordo feito junto à CBF, né, com relação a algumas dívidas dos clubes brasileiros. Bom, com relação a contratações, ele deixou claro que nesse momento não tem nenhum jogador engatilhado. A Ponte está treinando durante essa semana, como eu disse, treina a semana toda antes da viagem no sábado para Caxias do Sul. Ainda é muito cedo para projetar um possível time da Ponte Preta para enfrentar a equipe do Caxias. Como eu disse, de novidade mesmo, o Maguinho na lateral direita, no gol a dúvida entre o Pedro Rocha ou o Matheus Kaiser. Eu imagino que vá o Pedro Rocha e também imagino que o técnico Alberto Valentim vá colocar um zagueiro a mais. Se ele quiser, por exemplo, colocar o Arthur
como ele costuma fazer, já fez diversas vezes, pode abrir a possibilidade da estreia do Kevin na lateral esquerda, recém-contratado junto à equipe do Paysandu. Volto com você, Batista. 18h38, eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como, por exemplo, aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, cozida ou frita. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Saúde em dia muda a vida. É por isso que o governo do estado de São Paulo bateu recorde na realização de cirurgias, com 1.200.000 procedimentos por ano, e mudou a vida do seu Durvando. Eu precisei fazer uma cirurgia no joelho
Em pouco tempo eu fui na Santa Casa. Me atenderam e hoje estou bem. E agora a minha vida é outra. Saúde em dia muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo são todos. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, maio de 2023, majestoso Série B, 44, segundo tempo, gol de entrada, Elvis cobra escanteio e Gé faz de cabeça. 1-0 e na comemoração Gé vai para o lateral próximo ao banco de reservas e o Arthur corre para abraçá-lo. Quando se iniciam os tapas entre ambos, a princípio parecia uma comemoração diferente, mas para evitar mais tapas, vários jogadores da Ponte correm e fazem um círculo para disfarçar, porque se o juizão percebe que é uma briga, os dois seriam expulsos. Outra versão é que Gé queria comemorar sozinho, livre, leve e solto, ninguém abraçando. Na coletiva de imprensa, o fato foi citado pelo técnico Felipe Moreira, que acabou disfarçando. Bom, mas aí, 50 minutos, nos acréscimos, Bruno Mendes empata e deixa tudo igual. O técnico guarani era Bruno Pivetti, que foi campeão paranaense esse ano pelo Operário. O Bruno Pivetti, campineiro e bugrino declarado, agora é técnico do Sub-20 do Flamengo, recentemente contratado. Mas é isso, meus amigos, a exemplo do que aconteceu no Derby do Centenário em 2012, em que Fumagalli empatou nos acréscimos cobrando pênalti lá no gol de entrada 1-1. Isso voltaria a acontecer em 21 de maio de 2023 com Bruno Mendes nos acréscimos empatando, sendo tudo igual. Ponte 1, Guarani também 1. E Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h46 e aí CH, um pacote de informações da Macaca para você comentar. Bom, Batista, tá muito claro a entrevista do presidente, eu não tenho o que comentar e nem que acrescentar. Desejo sorte e que a Ponte pague o que deve para ter a sua vida tranquila daqui para frente e que não deixe esse problema, que até agora me parece que não está atrapalhando, no futuro atrapalhe. Sobre o jogo ou o próximo compromisso da Ponte fora de casa, contra o Caxias, eu recebi muitas mensagens hoje no nossa área perguntando a minha opinião. Carlos Henrique, se você fosse o Alberto Valentim, você pouparia algum jogador que tem 2 amarelos? Resposta, não. Sabe por quê? Os 3 pontos contra o Caxias são iguais aos 3 pontos que valem contra o Guarani. Então cada um pensa de uma maneira e essa é a minha posição desde sempre. O próximo jogo é sempre o mais importante. Não adianta pensar no Guarani, tem que pensar depois do jogo do Caxias. Então a Ponte tem uma oportunidade de, se vencer o jogo, passar a liderança do campeonato. Eu acho que isso significa muita coisa.
além de significar a primeira colocação caso a Ponte vença, não é? O time praticamente, eu não sei que percentual, mas com certeza acima de 95%, pega o passaporte da próxima fase. Então, eu entendo que é muito importante o próximo jogo e eu espero sinceramente que o Alberto Valentim use força máxima. Tudo bem, no gol não vai ser possível, o Diogo está suspenso, vai jogar o Pedrão, eu também, como o Gleger falou hoje, acho que não vai acontecer nenhum tipo de problema, o Pedrão é bom goleiro, e o restante é só manter o segundo tempo que a Ponte desempenhou. Então, se manter o comportamento, a arrumação tática do segundo tempo, a Ponte tem chance sim contra o Caxias. Todo mundo sabe, e é verdade, a história diz que jogar em Caxias do Sul é difícil, e é mesmo. Como é difícil jogar para os adversários dentro do Majestoso. É um campeonato extremamente equilibrado, e equilibrado por baixo, porque tecnicamente os times são sofríveis, mas olhando elenco por elenco, situação por situação, se o professor Valentim fizer e levar para Caxias o arroz com feijão temperadinho, a Ponte tem grandes chances de vencer a partida, Batista. 18h49. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas aí nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca alimentação saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e também hortifrutis aqui na região de Campinas e várias regiões pelo Brasil afora. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, Tigrão, pacote de informações da Ponte Preta para você comentar. Esse negócio de transfer ban atrapalha muito no momento em que a janela está aberta, que a Ponte disse que ia contratar através dos seus dirigentes, através do Brigatti, através do próprio presidente Marco Eberlin. Agora vem essa história aí, atrapalha muito. Mas eu acho que a Ponte resolve rapidamente, porque não é uma questão de pagar os 18 milhões. Existe um parcelamento que a Ponte deixou de cumprir. A partir do momento que ela resgatar a parcela ou parcelas que estão atrasadas, ela derruba o transfer ban e, de repente, ainda tem tempo para inscrever algumas contratações pontuais agora aí para a sequência do campeonato, aproveitando ainda essa janela. Diogo Silva tomou terceiro amarelo, né? No jogo do último sábado. Vai fazer falta? Claro que vai. É um grande goleiro. É um dos melhores de toda a Série C, se não for o melhor. E evidentemente que vai fazer falta dentro de um contexto onde ele vem em algumas partidas sendo decisivo. Mas eu acho que a Ponte está bem servida. O meu palpite, apenas palpite, é que vai jogar o Pedro Rocha, o Pedrão.
Eu acho que está muito preparado, é um belo goleiro também e deve dar conta do recado. E olhem, o Caxias perdeu ontem para o Náutico. E a Ponte, se ganhar o jogo do próximo domingo, às 4h30 da tarde lá em Caxias, volta à liderança da competição. Dando espetáculo ou não, tendo bom desempenho ou não, a Ponte pode sair da Serra Gaúcha com muito frio, aquecida pela liderança da competição. Depende apenas dela, Ponte, para retomar a liderança depois da derrota da equipe lá do Rio Grande do Sul, né, diante do Náutico. Esse Náutico do Hélio dos Anjos, Náutico que também com o Hélio dos Anjos a Ponte acabou derrotando lá dentro dos seus domínios, dentro deste mesmo campeonato. 18h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Ter a saúde em dia muda a vida. São Paulo bateu o recorde de cirurgias com 1.200.000 procedimentos por ano e mudou a vida do seu Durvando. Eu precisei fazer uma cirurgia no joelho e hoje estou bem. Mudou a da Marlene também, com 6.000 novos leitos e 4 novos hospitais. Com esse hospital novo aqui perto de casa, a vida ficou muito mais fácil. Governo do Estado. São Paulo são todos. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da 13ª rodada, 2 jogos foram realizados. Jogando no Estádio dos Aflitos, o Náutico derrotou o Caxias, líder Caxias, pelo placar de 2-0. Já o Guarani foi surpreendido e perdeu para o Lanterna Nápoles fora de casa pelo placar de 2-0. Com os resultados, o Caxias segue na liderança, 27 pontos. A Ponte, que ganhou na rodada, voltou a encostar, tem 26. Fecham o G4, Londrina e São Bernardo.
O quinto colocado é o Ipiranga, o sexto é o Náutico, o sétimo o Floresta e o oitavo colocado o Brusque. O Guarani permanece na 12ª colocação com 16 pontos. Está a 2 do Brusque, que é o oitavo colocado, mas está a 3 do Anápolis, que é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Anápolis tem 13, Retrô 12, Itabaiana 11 e o Tombense é o lanterna com apenas 11 pontos conquistados. Atenção para os jogos da próxima rodada, 14ª. No sábado tem Floresta e ABC, Guarani, Náutico, Londrina e CSA, Retrô e Ipiranga. A equipe da Ponte Preta joga no domingo, o jogo será às 4h30 da tarde contra o Caxias. O jogo será, portanto, contra o Caxias no próximo domingo, 4h30 da tarde. Lembrando que este jogo vale a liderança. Em caso de vitória, a Ponte ultrapassa o Caxias e vai para a liderança da competição. Para fechar, hoje é dia de conhecermos os primeiros times que avançam à próxima fase, as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogando no estádio de São Januário, o Vasco tem uma missão complicada. Precisa vencer por 4 gols de diferença o Independente Del Valle para levar a decisão para os pênaltis. Quem joga hoje também é o Bahia. O Bahia, às 9h30 da noite na Colômbia, pega o América de Cali. No primeiro jogo, houve o empate por 0-0. Lembrando que este é o play-off das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem passar dos duelos, estes times estarão classificados, portanto, às oitavas de final da competição continental. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas, hoje até 19h30. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o time do seu coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias também. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black. Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora para saber mais. Desktop.com.br. Assine já. Desktop sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão. Batista, é lamentável como Bugrino ver um técnico retranqueiro com o time precisando ganhar, com esquema sem pé nem cabeça e ainda escolhendo os piores, colocando Luiz Miguel na lateral direita,
entrando com o Isaac. Não colocou o Mirandinha de novo a partir do começo do jogo. Um esquema sem pé nem cabeça. Será que esse técnico sabe mesmo de futebol? Se ele sabe de futebol, então eu acho que nenhum outro técnico conhece futebol. Não é possível. Fora esse Fernandes aí. Tem que ser fora esse Fernandes. Olha, vocês me desculpem, mas eu não sei como que vocês conseguem defender ainda esse técnico. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. A defesa é porque o que o Guarani tem no campeonato foi ele que conseguiu. Até a chegada do Marcelo Fernandes, o Guarani estava com 0. E ele que conseguiu os pontos que o Guarani conseguiu com a maneira dele orientar o time. O time foi mal, muito mal, terrivelmente mal. O circo dos horrores elevado à 10ª potência. Mas não pode eliminar o fator arbitragem, que prejudicou terrivelmente. Aí os comentaristas todos, tem que colocar o Mirandinha, tem que colocar o Mirandinha. Segundo tempo, no intervalo, ele fez 3 substituições. Colocou o Mirandinha, o que aconteceu? O cara tropeça na bola, porra. E o Gabriel lá, como é que chama lá, o que chegou aí, Gabriel Silva, entrou, não fez nada, o Cicinho. Pô, por que tirou o Cicinho do time? Entrou o Cicinho. O Cicinho fez o quê no time? E durante a semana o treinador tá vendo tudo isso aí. E ele tem que arrumar um time que tenha condições minimamente de competir. Então é por isso que, pelo menos a mim, né? O trabalho não tá legal, a performance tá horrível, mas os pontos que o Guarani conseguiu, 16, o Guarani estava na zona de rebaixamento, estava a galope em direção à Série D e ele colocou o time na direção de lutar pelo G8. Ainda continua com possibilidade de classificação. Então é isso que é necessário entender. O técnico tem que arrumar um jeito para que o time possa jogar. Então foi isso que ele tentou tirar um coelho da cartola. Não conseguiu. Foi muito mal. Mas a arbitragem também contribuiu sobremaneira para essa derrota diante do Anápolis. Mais um ouvinte no ar. Boa noite aí para todos. Sobre o Guarani, o time já não jogou nada. Ainda com a arbitragem prejudicando, aí fica difícil. Mas agora é vencer sábado para já se recuperar o quanto antes. Mas, Batista, eu tava pensando aqui, imagina que um dia você e o Bolis tenham imprevistos que impossibilite ambos de narrarem algum jogo. Você já tem um substituto à altura, viu? Que é o ouvinte Lebrão. Outro dia ele mandou um áudio aí, mostrou todo o seu talento. Inclusive percebi o Tigão bem emocionado com a homenagem, onde ao final daquela partida imaginária, ele foi o autor do gol da vitória. Aqui é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. O Lebrão vai acreditar, hein? Ele vai acreditar em você. E o Tigrão realmente estava muito emocionado com a narração do Lebrão e até foi às lágrimas. Mais um ouvinte no ar. Batista, quem fala aqui é o José Bugrino. O Batista, quanto ao jogo de ontem do Guarani, então é o seguinte, toda vez que vai Guarani e Ponte Preta jogar lá em Goiás, pode ser qualquer time de lá, são garfados, Batista. Eu não sei, parece que isso faz uma pressão antes do juiz entrar em campo, como era lá nos antigamente, né? E o juiz apita só o lado do time de lá. Ontem, olha como é o que eu estou falando que faz jus a isso. Olha, Batista, aquela entrada violenta, logo no começo, o juiz só deu um cartão. E foi para a bola, assim, desprecentemente, lá não estava o cara. Não foi aquele aplicar um cartão vermelho na hora que o cara tinha que sair, Batista. Esse. Outro. Olha quanto. E tudo a favor o time de lá. Presta atenção. Teve um momento lá que eles estavam em 12 jogando dentro do campo.
Dois erros. A favor de quem? Do time de lá. O pênalti, que também, se analisar bem, não foi. Aí o cara bate e o outro invade a área. A favor de quem? Do time de lá. Concorda? Então, Batista, é uma ladroeira do caramba, Batista. Eu não sei o que fazer isso aí, ó. Você tem que ir o Guarani tem que ir lá na confederação lá e reclamar, poxa, que é isso? 19:08, boa noite, Batista. Gostaria de fazer uma menção honrosa ao Andrei, goleiro do meu Guarani. Ele vem melhorando cada vez mais na meta bugrina e já pegou 2 pênaltis seguidos, coisa que há muito tempo não acontece com um goleiro do Bugre. Falhas fazem parte da profissão, porém, Andrei vem melhorando cada vez mais. É muito bom ver um goleiro negro novamente na meta do Guarani. Faz lembrar Neneca. Abraço, Alexandre do Cambuí. Alexandre, um abraço para você, muito obrigado. Olha, é o seguinte, o Andrei defendeu o pênalti. Depois, houve invasão, aconteceu o gol. E ele fez, além da defesa do pênalti, mas 3 grandes defesas. Então o Guarani era para ter tomado de 4. E teve uma bola na trave também, que o Anápolis meteu no poste esquerdo do Andrei. Então, eu concordo com você, ele está melhorando e também começou a ter sorte, porque a bola na trave é sorte do goleiro. Então, o Andrei realmente está melhorando bastante. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos, daí da bancada. Entrevistando o Eberlin, né? O Berlim é cheio de falar aí de dívidas da Ponte, que não é da gestão dele. Não é isso? Quer dizer, ele sabe todas as coisas. Agora, pode, ô Batista, ele de alguma forma aí mover um processo contra os outros presidentes, né? Os outros conselhos que tiveram antes dele, e eles assumirem essa dívida? Porque ele é cheio de falar isso aí. Que a dívida não era a gestão dele, que na gestão dele ele está corrigindo e tá. O discurso dele sempre é o mesmo, cara. Sempre é o mesmo. Só que na gestão dele tem vários jogadores que entram na justiça aí. Tem vários jogadores. Esse discurso do Eberlin aí, quando você aperta ele, Batista, que eu já vi você, aí, o Tigrão, o Carlos Henrique aí, ele apela. Pode notar, ele apela. Ele fica nervosinho, fica bravo, né? Ele apela. Então por que ele não faz isso, então? Move esses outros presidentes aí na justiça aí e faz os caras assumir a dívida. Não é assim que está dizendo que é um rombo enorme? Agora essa situação do Transferban aí. De novo. Olha que situação. Pode notar, ele sempre joga nas costas dos caras. Abraço a todos, é o Laco. Abraço, muito obrigado. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. O Corinthians pagou uma série de produtos e serviços para uso pessoal durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que comandou o clube entre 2021 e 2023. Os gastos são comprovados por notas e cupons fiscais. A lista de compras é variada. Tem cerveja, tem cigarro e até mesmo remédios para disfunção erétil. As contas de Duílio em 2023 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação, mas com reservas. Em seguida, o Conselho Deliberativo ratificou a aprovação. O ex-dirigente nega. Pauta 2. Médico do Flamengo, Dr. Runco, diz em grupo que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável.
o chefe do departamento médico do Flamengo comentou a situação do uruguaio em grupo de WhatsApp com figuras da política rubro-negra e disse, abre aspas, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, fecha aspas. Pauta 3. O staff do atacante Memphis Depay tem se incomodado com críticas vistas como injustas que tem sofrido na mídia e na opinião pública, que o colocam como um dos responsáveis pela crise corintiana. A visão do entorno do staff do holandês é de que ele cumpre todos os seus compromissos juntos ao clube, participa dos treinos, se dedica durante os jogos e entregou resultados durante o seu período no Brasil. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Nem tem como ser diferente, né? Você relatou alguns gastos que o ex-presidente do Corinthians acabou fazendo com o cartão corporativo do clube. O Corinthians é caso de polícia, né? Eu não tenho o que comentar. É caso de polícia. Todo dia tem um problema. E as coisas estão vindo à tona, né? Eu só queria saber o seguinte, quem vai responder por isso? Eu estou falando juridicamente. Estou falando de não voltar mais para o cargo, para perder a cadeira de conselheiro, de não poder entrar no clube. Estou falando na grana. A irresponsabilidade dessa gente quebrou um dos maiores times do país. O Corinthians está quebrado. Quebrado. Literalmente quebrado. Não sei como essa história vai terminar. Eu gostaria muito, talvez num outro plano, de assistir essa gente pagando como deveria pagar na justiça e financeiramente. Mas eu acho que, por enquanto, isso é uma grande utopia. E você, Tigrão, a sua opinião, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero lamentar essa situação do De La Cruz, viu, Batista? É o tema que eu escolho aí no Flamengo. E o Dr. Runco é um médico, né, de grande nomeada e não iria se expor ao dizer isso daí, que o jogador tem lesão crônica e irreparável. É um grande jogador, para mim é um dos principais atletas do atual elenco de profissionais do Guarani. Agora, se tem lesão crônica e irreparável, como é que um jogador que foi comprado em outra gestão, sem a menor condição, passou num exame médico pré-admissional, digamos assim, no Clube de Regatas do Flamengo. É uma notícia negativa para o Flamengo, negativa para o futebol brasileiro, porque o cara é muito bom de bola e dá muito brilho ao campeonato, mas uma notícia, acima de tudo, muito triste. Por quê? Se o diagnóstico do Dr. Runco estiver correto, o De La Cruz está condenado aí, está fadado a encerrar a carreira muito prematuramente e a gente espera, sinceramente, que isso não aconteça. E você, Breno, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar sobre o primeiro assunto também que o CH comentou agora há pouco em relação ao Duílio, em relação ao Corinthians, né? Infelizmente, enquanto as leis nesse país não mudarem e os presidentes de clubes não responderem pelas gestões, pelo que eles fazem nos clubes, pelo dinheiro que eles gastam e o dinheiro que não é deles, infelizmente essa situação vai continuar. Os presidentes já quebraram o Corinthians, já aconteceu com os clubes de Campinas também e infelizmente isso vai continuar acontecendo, não só no Corinthians, nos times daqui, nos times do Rio de Janeiro, enquanto as leis não mudarem vai continuar acontecendo. Veja só o que o Duílio respondeu hoje em relação a essa matéria.
Abre aspas. Em relação à matéria veiculada pelo portal ge.globo, reafirmo que não reconheço a veracidade da planilha divulgada. Nunca tive acesso direto a esse documento. Apenas o vi através de imagens compartilhadas em redes sociais e também por terceiros. Durante minha gestão, jamais recebi ou aprovei pagamentos naquele formato. Muito menos fui informado sobre os supostos pagamentos que agora tentam vincular a mim, disse o Duílio. Isso daí, sabe o que vai acontecer? Vai dar nada, vai dar em pizza. Igual o do Andrés esses dias, que ele disse que tomou um pouquinho a mais e se confundiu com o cartão. Infelizmente, né, o Corinthians, nesse caso, é quem está pagando. São 19h18 e aí? Como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para você não ter dor de cabeça, né? Faça as revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora Rocha Autopeças. Lá tem o endereço das 7 lojas e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Vamos ao sorteio. São 19h20. Você que preencheu lá o formulário, você que entrou lá no chat, clicou no link, preencheu o formulário, vai concorrer agora. Quer ir ao cinema? Um par de ingressos para o cinema e um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Aê! Ricardo Cândido de Carvalho. Telefone 19, que é o código de área, e o número 98940 e os 4 números finais que não vou divulgar, evidentemente. Parabéns ao Ricardo Cândido de Carvalho. Ele precisa retirar os seus presentes até o dia 25, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, Jardim São Gabriel. Aqui no alto do Jardim São Gabriel, número 2799. Saída para Valinhos. Aqui onde tem um monte de antenas. É aqui a sede principal do Grupo Bandeirantes. E é aqui que você tem que comparecer trazendo um documento que contenha o seu CPF, tá bom? E muito obrigado para todos que participaram. E o Ricardo ganhou, apenas um ganhador, mas eu agradeço, de coração, todos os que participaram. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Boa tarde, Bebê. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte. Eu mandei essa mensagem ontem aí, mas não deu tempo dela ir pro ar. É o seguinte, eu como Ponte Pretano, eu acho que o time da Ponte tem que jogar com garra. Elenco é difícil, não tem condições de contratar um craque no time. Não tem jeito, não tem dinheiro.
Então o jogador que tem que jogar com garra. Não importa se está perdendo o jogo de 1-0, 2-0, 3-0. Tem que jogar com garra e perder o jogo em pé. Não ficar mole olhando o jogo sem vontade, sabe? Sem vontade de jogar. Eu acho que se perder o jogo é porque o outro time foi melhor. Agora, quando perde o jogo que a Ponte não joga nada, e foi pior, aí a torcida fica braba. Eu acho que a Ponte, o time tem que ganhar da Ponte. Não a Ponte perder o jogo pro time. É isso que a torcida não gosta. Os torcedores da Ponte Preta aí que estão ouvindo a rádio, pode mandar mensagem se concorda comigo ou não. Beleza? Anísio Batista do Parque Via Norte. O que você acha aí, Tigrão, CH? Time sem vontade, a torcida desanima. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, Federico Ponte Pedro fazendo São Quirino. Nossa, sou fã do Tigrão, escuto ele desde quando a vitória valia 2 pontos. Mas pela primeira vez eu vou discordar dele em relação ao João Gabriel. Eu acho que o menino é bom, merece ser titular, está pronto, só vai amadurecer mais, melhorar ainda mais se jogar. Tem que jogar, não existe lateral direito no mercado, tem que incentivar ele, dar chance pro menino. E o Pacheco só conseguiu fazer a jogada lá porque o meio-campo melhorou. O meio-campo daquele lá com um monte de volante, um monte de zagueiro, não tem lateral que resista. Eu acho que tem que dar chance pro menino. Grande abraço a todos. Abraço, mais um. Ô Batista, tudo bem? Colaborando com um amigo que falou há pouco aí no Fala Galera, tem outro talento aí, hein? Que eu tenho curiosidade de ouvi-lo narrando a nossa querida Nega Véia, o Bebê, o Imparcial. Pode testar, Batista, você vai se surpreender. Um grande abraço. Adriano Coruja, do bairro Gargantilha, Ponte Pretano, até de ponta cabeça. Valeu, tá aí Adriano Coruja, quer te ver narrando, hein, bebê? Você sabe que há mais de 10 anos, Batista, me chamaram, o pessoal costumava, rádios de fora, né, chamar para fazer jogos em casa, não tinha toda essa estrutura, televisão. Uma vez a Rádio Liberal, que é uma das mais importantes lá do Pará, me chamou, falou o seguinte, ó, aqui a gente faz carrossel, igual o Rio Grande do Sul. O que é carrossel? Quando Paysandu e Remo estão jogando ao mesmo tempo, eles fazem os 2 jogos ao mesmo tempo, e quando é o ataque de um time, o narrador pega, tipo, o ataque do Paysandu, o narrador que tá narrando o Paysandu. Ataque do Remo, o narrador tá narrando o ataque do Remo. Aí eles falaram, ó, você pode fazer o jogo pra gente? Eu acho que era Guarani e Remo. Falei, faço, só que você vai ter que ficar como repórter no gramado e narrar o jogo também, estilo carrossel. E aquele dia eu narrei, na Rádio Liberal. Legal, bacana, é isso aí. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH, com 2 derrotas e uma vitória após o fim do Mundial. E muito criticado pela torcida. Você demitiria Dorival Júnior do Corinthians? Não. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Não, eu não demitiria o Dorival, não, até porque ele está sem jogador. E tem salário atrasado, e tem um ambiente infernal. O problema não é o treinador. O problema são gestões desastrosas e estão brincando de acabar com um dos maiores clubes do futebol mundial. Não é o Dorival o problema. Portanto, eu não o demitiria. E você, bebê? Eu só demitiria se o Tite topasse voltar nesse momento. O Tite disse que só topa no ano que vem. O Dorival não era nem para ter sido contratado, porque ele não tem o perfil do Corinthians, não tem a cara do Corinthians. Eu sigo com você, Breno. Com 117 gols marcados, Gabigol lidera a lista dos artilheiros em atividade na história do Brasileirão. E aí, quem completa esse top 3? Top 3 é uma boa pergunta, hein, Batista? De jogadores atuais,
Olha, o Hulk. É top 3, né? Hulk. Faltar um. Eu acho que é o Hulk. Teria que... É pra adivinhar quem que completa esse top 3, é isso? É, são 3 jogadores. Um é o Gabigol e os outros 2. Pra mim, o Hulk, né? De atacante, o Hulk e um outro jogador, um outro atacante. Se quiser pedir pro CH, Batista, eu vou pensar aqui, vou pensar num outro atacante, mas eu coloco o Hulk e Gabigol nesse momento. Vou pensar no... Hulk e Gabigol é a resposta do Breno, portanto, ficou devendo um. Não pode voltar, né? E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Além do Gabigol, Batista, os outros 2 são Luciano do São Paulo e Pedro do Flamengo. Esses, os maiores artilheiros, entre aqueles que ainda continuam em atividade. E você, CH, qual é a sua resposta? Pode repetir, por favor, para eu entender o que você está querendo. Gabigol está no top 3 dos artilheiros do Brasileirão. Quais são os outros 2? Pedro, do Flamengo, e Caio Jorge, do Cruzeiro. Pedro e Caio Jorge, do Flamengo. Não, do Cruzeiro, né? Caio Jorge, do Cruzeiro. Então é o seguinte, já vou dar a resposta. Acho que eu vou dar a resposta já. Para que o tempo está acabando, né? Então é o seguinte, vamos ver aqui a resposta do Na Lata. Cadê a resposta, hein? Cadê a resposta, meu Deus? Eu tenho aqui, Batista, você quer que eu já pesquisei? Já pesquisou? Já pesquisei. É o Gabigol com 117, o Luciano com 79 e o Pedro com 77. Então, o Tigrão e o CH acertaram, não é isso? Tigrão e CH acertaram a resposta. Muito bem, então parabéns ao Tigrão e também ao CH que acertaram a resposta hoje aqui do Na Lata. Bem, é o seguinte, vamos então com o Na Lata 3. Sumiu, desapareceu, mas que coisa impressionante, cara. O celular tá com problema, hein? Você tá com Na Lata 3 aí, bebê? Tô pegando aqui nesse momento, Batista, Na Lata 3. Após perder por 4-0 para o Independiente Del Valle na semana passada, o Vasco vai conseguir reverter o resultado na noite de hoje, no jogo da volta? Já vou responder, não vai conseguir, Batista. E você, CH? Não só não vai conseguir, como eu duvido que consiga. E você, Tigrão? Não. O Vasco não vai conseguir reverter. Essa já foi para conta do Del Valle. A diferença é muito grande. O Vasco está desclassificado. E só o Tigrão acertou, porque o CH errou o Caio Jorge. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau!